Bom, hoje a gente vai dar uma sequência naquela parte de milagres, num outro conjunto que é diferente daquele até então, que agora nós vamos falar mais de obsessão, acabou-se o problema de obsessão, e a gente vai começar a falar justamente das doenças cujos milagres Cristo Jesus fez e a sua relação com o que a gente chama de pecado ou o que a gente chama de desobediência das leis da natureza, ou, se quiser ser mais politicamente correto, de agir erroneamente. Certo? Esse é o objetivo, né? Agir erroneamente. Né? De qualquer maneira, a gente vai ver que há uma relação muito forte e que a gente vai ver também que a doença é apenas o último elo desse processo de degeneração de um ponto do ser humano quando ele insiste no erro. Não é? E nesse caso, hoje em particular, nós vamos trabalhar sobre a questão do que é a cura permanente, que é a cura do espírito, da alma e do corpo, e do que é a cura que a gente está acostumado a achar que é, e que é pregado pelos nossos irmãos profissionais da saúde, mais terapeutas, mais todas as outras questões que trabalham buscando, logicamente, a intenção é boa, a cura, né? Mas vocês vão ver que tudo isso é remédio. Então, uma coisa é remediar, outra coisa é curar, né? Quando você pega e fala que a cura é remediar, na verdade você está fazendo um belo marketing. Só que eu vou mostrar para vocês que esse marketing tem furos, né? E quem sente o furo é a própria pessoa que não vê realizada aquilo que ela estava querendo. E aí, por último, como exemplo, né? Cada palestra vai ter um exemplo. O exemplo hoje vai ser o seguinte: o que tem a ver a paralisia com o medo? Né? O sentimento desastroso e cristalizante do medo tem como consequência, se houver a sua insistência por aquele que continua tendo medo, ele causa em si mesmo a paralisia parcial, paralisia total. Né? Aí depois alguém me pergunta assim: mas vem cá, o cara está normal, não sei o que, daqui a pouco cai do cavalo e fica paralítico. Ué, o fato dele ficar paralítico é totalmente explicado pela progressão da astrologia. Né? Ele tem a tendência a ficar paralítico, espirais e desespirais. Aí ele vem com esse objetivo de sanear esse medo, de sublimar esse medo. Ele tem medo, ele continua tendo medo, ele continua tendo medo, ele continua tendo medo, até que por progressão fala: bom, então já que você tem medo, então paralisa-se parte do seu corpo inteiro, para você, quem sabe, assim você tem muito mais coragem, e a gente vê isso em vários casos, né? De pessoas que depois que sofreram paralisia, tem uma vontade de viver, uma coragem que é fantástico, né? Então, você vê que realmente funciona, que infelizmente funciona essa questão de você se cristalizar o seu próprio corpo para você ter uma nova alavancagem à frente, né? Não deveria ser assim, mas fazer o quê? Bom, como sempre, o primeiro slide é o slide que mostra o motivo por qual a gente sempre estará estudando os milagres, a questão de aprender como curar, e isso tem um dos objetivos da perspectiva superior, através da Bíblia. Né? E o motivo básico sempre é esse, porque foi um livro que foi dado pelos anjos do destino. Anjos do destino, que são anjos, eles estão acima de todo erro, porque o anjo já nasce sábio. A sabedoria flui por todo o seu individualidade. Então, eles dão exatamente a cada um e a todos que necessitam para o seu desenvolvimento. Eles que cuidam de cada um de nós, não é anjo da guarda, tá? Parar com essas coisas de anjo da guarda. É eles que cuidam de cada um de nós em relação a ajudar a cada um de nós cumprir aquilo que nós mesmos decidimos no terceiro céu. É como se a gente entenda mais ou menos como fosse assim: estou no terceiro céu, escolho o meu padrão de vida, tenho lá todas as condições de renascimento e vou renascer. Aí eu pego tudo aquilo que eu prometi para mim mesmo e passo para o anjo do destino e falo assim: se eu esquecer, Idalgo presta atenção, certo? Então ele te dá os presta atenção, que é o quê? Aquilo que você falou que ia cumprir lá. Então, se você esquecer daqui,
a gente se lembra, certo? Então esse é o papel dos anjos de destino, mas sempre respeitando o livre-arbítrio, porque você pode, quantas vezes a gente faz, de procrastinar, de protelar uma coisa, e a gente pode empurrar até a outra vez, não tem problema nenhum, só que dói, e dói pra caramba. Dói por dois motivos, dói porque sofre, e dói porque uma hora a gente já se arrepende. E o sentimento que mais existe em irmãos e irmãs que estão lá no seu vizinho da vida é o arrependimento. É o básico, isso para qualquer irmão e irmã, para qualquer um de nós, se arrepende. Entendeu? Por quê? Porque cai a ficha, uma hora cai a ficha. E aí você fala, puxa, eu devia ter feito, devia, não fez, para a próxima vida, né? E nesse sentido, né, para efeito didático, vocês lembram que a gente dividiu a questão de cura e de milagres em algumas categorias. A primeira categoria é uma categoria chamada alegoria, para mostrar o seguinte, que as pessoas misturam tudo, né? Então fica lá, fala que a maçã é da Eva, outros falam que era Branca de Neve, mas as duas provocam morte, né? Fala que Sansão tinha cabelos índios e, portanto, a força dele é de cabelão, né? E a gente vê que isso não tem nada a ver, isso daí é alegoria, é mito, pequeno mito, para fixar na gente alguns conceitos. Por exemplo, nesse caso aqui, mais um para vocês verem, é aquele conceito da mulher, né? Que a mulher comeu uma maçã, certo? Os frutos da árvore e tal, e aí deu para o homem comeu também, e os dois se ferraram. Então é uma alegoria, na verdade já não comeu nada, na verdade não tinha nem maçã naquela época, certo? Não existia, também não existia serpente, isso também não existia árvore, entendeu? Então, quer dizer, ali é uma alegoria, para dizer justamente o seguinte, olha, se vocês, não é para vocês entenderem agora o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal vai ser dado ao longo da evolução pelos anjos. Aí a gente, né, por espontânea vontade, quis conhecer o bem e o mal aquela hora lá, certo? Né? Instigado pelos espíritos lucíferos. Então, nós comemos do fruto. E o legal é que o comer do fruto sempre está relacionado com adquirir conhecimento. Né? Então, essa ligação entre comer uma coisa e adquirir conhecimento é interessante fazer essa relação. É muito óbvia essa relação. Né? Você só aprende uma coisa quando você come e assimila. Senão ela fica na superfície, fica só mastigando. Igual ruminante, igual baixo. Né? Então, esse caso aqui é um caso típico de alegoria. Né? É para mostrar o seguinte, olha, naquela época tinha isso, e pior do que isso, se a gente comesse da fruta da árvore da vida, aí nós estávamos ferrados. O que é a fruta da árvore da vida? É outra alegoria. É a questão da imortalidade. É a questão de como manter o seu corpo vital o suficientemente forte para ele construir aqui mesmo quantos corpos físicos precisar. Né? Você sabe que isso hoje a gente consegue a partir da quarta iniciação menor. Mas para alcançar a quarta iniciação menor, muita coisa a gente tem que aprender. Agora, você imagina se a gente, ao invés de esperar a quarta iniciação menor, a gente fosse adquirir sem iniciação nenhuma. Nós estaríamos hoje usando e abusando de uma maneira terrível. Nós cristalizaríamos tanto o nosso corpo que já não tinha mais uma lua, mas várias luas em torno da Terra, porque ele se perderia de fato. Entendeu? Então, essa é a alegoria, está por trás dessa historinha toda. Agora, existe um outro grupo de milagres que essas não são alegorias, são milagres verdadeiros, né? Mas que estão relacionados com o seguinte: a lei daquela ocorrência foi por todos. Lei do arco-íris, lei de causa e efeito, lei da gravidade, lei do fogo. Mas o gozado ia acontecer naquele momento. Aqui eu dou outro exemplo, né? O exemplo de um momento lá, que tinha lá os filisteus, que eram um povo, né? Ainda remanescente atlântico, e que pegou aquela arca da aliança lá do tabernáculo do deserto, que estava com os semitas originais, e pegou aquele negócio e falou, isso aqui é besteira, isso aqui não é nada a ver de presença de Deus, nada, tal, e foi colocar lá no templo do Deus dele, Deus pagão deles lá. Aí Jeová, né, que é o Deus de raça, para ensinar que aqui estamos sob a religião de raça e a lei que vocês têm que obedecer, porque Jeová é o Deus, né? Ele chegou e lançou tumor para todo mundo lá e matou todo mundo, matou lá mais milhares, certo? Aí os outros, né, ficaram,
negócio que é sério mesmo, devolver a arca de aliança. Os filhos de Israel eram o escudo, certo? Então, por que isso funcionava naquela época? Porque a lei de espírito de raça, ou por de dente por dente, né? Obedeça, certo? Obedeça sem titubear, titubeou, dançou. Esse era o momento da nossa história, né? Da evolução. Aí o outro conjunto é aquele conjunto que não está contra a lei, mas as condições ao entorno, ou as condições daquela evolução estavam diferentes e a lei foi aplicada. Um exemplo, dona aqui, outro exemplo, é o exemplo quando a gente não se conhecia-se ainda como indivíduo, né? Então a gente fala assim, não, eu não sou José, eu sou o filho de Davi, né? Eu sou o filho de Abraão, que é o que as crianças, nós como crianças, muitas vezes fazemos ainda, né? Ah, eu sou o filho do papai, eu sou o filho da mamãe, né? Eu não sou ainda o Carlos, eu não sou ainda o Antônio. Depois a gente passa, por quê? Porque na nossa infância, desde o nenê até os 21 anos, a gente está recapitulando todas essas épocas anteriores. A gente tem a fase da época atlântica, tem a fase da época hiperbórea, todas essas fases nós temos, desde o momento da concepção, da fecundação, até os 21 anos. E vai até, cara, ninguém aqui consegue recapitular a próxima época, a nova Galileia, tá? Certo? Vai até, cara. Né? Então, lá naquela época, isso era crasso para nós enquanto seres encarnados. Desde quando a gente nascia até que a gente morria. Aí por quê? Por causa do espírito de raça. O espírito de raça ajudava a fazer isso através do sangue comum, para que a gente desse atenção àquele agrupamento e saísse do egocentrismo e passasse por uma fraternidade que não é universal, mas uma fraternidade de raça, uma fraternidade de tribo, uma fraternidade de nação, né? O patriotismo, por exemplo, ele é um resquício muito grande disso. A hora que você fala, vamos marchar pela pátria, vamos não sei o quê, é um resquício daquela época. Você está reavivando aquela época que já passou, que não existe mais. Mas a reminiscência é tão grande que a gente faz isso. E quer ver uma reminiscência muito forte, arraigada em muitas pessoas? Família. Né? Ah, eu pego meu filho, minha filha e levo no vestibular para passar. Aí do vizinho vai de onde se quiser. Então vai que não nem fala, porque é um concorrente a menos, né? A gente fala. Não é? Certo? Né? Então, é um resquício forte na gente dessa época. E que atrapalha bastante a nossa vida hoje em dia. Demais, né? Mas naquela época era assim, porque o sangue era comum e porque era necessário que a gente aprendesse a amar a pessoa que estava do nosso lado dentro desse grupo pequeno, para depois, quando viesse o Cristo, expandisse esse grupo para toda a humanidade. Então, naquele momento era importante agir assim, né? Só que a gente esqueceu, continua agindo assim muitas vezes, certo? Esse é o problema. E o último grupo é o grupo em que existem milagres e leis que nós não conhecemos. E é por isso que nós estamos na Fraternidade de Rosa Cruz, para conhecer essas leis. E essas leis são conhecidas conforme você vai desenvolvendo espiritualmente, conforme você vai galgando o caminho Rosa Cruz. Aí essas leis vão te aparecendo. A maioria dessas leis aparecem, a maioria das vezes, enquanto você está inconsciente, ou seja, quando você está dormindo. E aí você pratica essas leis não conhecidas. Ah, mas por que eu não posso praticar quando eu estou acordado? Porque de repente vai dar uma tentação de você querer ganhar dinheiro com isso, né? Certo? Então, enquanto não se tiver a segurança disso, é uma bênção você não saber. É uma bênção. Certo? Uma tentação a menos, né? Já tem tanta tentaçãozinha a menos, certo? E nesse caso, esse exemplo que eu estou dando aqui é o exemplo de Natanael, né? Natanael foi um dos discípulos escolhidos, e aí o Cristo, quando ele falou com ele falou, de onde você me conhece? Aí ele falou, eu te vi lá, quando você estava com Felipe lá, eu vi que você estava lá embaixo da figueira. Como é que ele viu isso? Como é que ele viu isso? Um binóculo? Um telescópio? Não, ele viu com a visão espiritual. Ele conseguia funcionar em todos os mundos, né? Até o mundo de Deus. Imagina a facilidade que ele tinha de ver coisas de outro mundo, certo? Não precisava nem piscar para ver, certo? Porque ele conseguia ter o equilíbrio de saber quando ele tinha que ver num mundo, quando tinha que saber num outro mundo, né? Certo? Isso aí, numa linguagem menor, chama-se clarividência voluntária.
Você vê quando você quer ver, porque você tem o que fazer quando vê, e consegue exatamente discernir. Esse ser aqui está no mundo do desejo, esse aqui está na região etérica, esse aqui está no mundo de vida, esse aqui está numa região química, mais fácil da região química, certo? Você consegue discernir isso, tá? Então esse daqui é um outro exemplo. Então aqui tem mais 4 exemplos para guardarem junto com as outras lá, que vocês vão ver que de repente vocês vão ter todos os exemplos que tem na Bíblia lá, tá? Porque cada palestra eu passo um diferente, né? Certo? E nesse conjunto nós estamos estudando, em particular, nessas leis conhecidas, uma coisa chamada milagres de cura. Então são milagres que têm como objetivo curar definitivamente, ou seja, curar o corpo, a alma e o espírito. Que é essa cura que Cristo nos ensinou. Entendeu? Então, quando você faz assim, né? Algumas pessoas fazem. Posição de mãos. Eu estou curando de 9 tipos de fator porcaria nenhuma. Porque primeiro, tentar pondo a mão de uma maneira totalmente equivocada. Segundo, grande chance daquilo lá vir para você e quando você sai, está mais carregado que a pessoa que ficou. E terceiro, você não curou a pessoa. É totalmente enganativo. Aí, rei, enganação. Em relação ao Cristo, enganação. Certo? Estou comparando isso com a cura que o Cristo falou para eles fazer. Certo? Ah, ajuda. Ajuda. Tudo ajuda. Até uma aspirina ajuda. Mas não cura. Então, não pensa que vai curar. Não cura. Ajuda. É necessário? Fantástico. Graças a Deus. Graças a tudo isso, a nossa expectativa de vida hoje não é mais 35, 40 anos. Está chegando a 80, 90. Não é verdade? Antigamente era 35, 40. Graças ao quê? A esses, entre aspas, paliativos saudáveis. Que são os remédios, os medicamentos, os tratamentos, né? Graças a isso. Então, é necessário? É necessário. Mas não é o fim. Não é o objetivo final. É apenas um passo. Certo? Que, se vocês forem pensar, não precisava ter sido dado. Se todos fossem para a cura espiritual, não haveria necessidade. É que as pessoas, né? Não tem que mexer com as coisas físicas aqui, além da grana. Certo? Além da grana. Indústria da saúde, indústria da doença, indústria do medicamento, indústria da palavra, certo? Indústria de cursos. Indústria de cursos tem bastante sobre isso, não tem? Então por aí vai, né? Bom, para começar a nossa palestra de hoje, vamos trabalhar um pouquinho, entender qual a relação entre a doença, o pecado, a ignorância e o conhecimento aplicado. Se a gente não conseguir identificar essa relação, todas as coisas daqui para frente ficam extremamente superficiais. Não é? Por quê? Porque a relação entre esses 4 conceitos é uma relação fundamental para que a gente comece a entender como fazer e como não fazer. Né? Então, a doença, ela é simplesmente, tão somente, a manifestação da nossa ignorância. Então, quando eu estou doente, é porque eu manifestei tanto a minha ignorância, que chegou uma certa hora e falou, não dá mais. Tira você de campo, certo? Dá um tempo aqui no cantinho, fica no cantinho aqui, não enche o saco, não, fica aqui, tá? Porque a sua ignorância atrapalhou muita gente em volta. Certo? Então, quando você está doente, presta atenção, qualquer doença que você tiver, seja um resfriado, seja até um câncer, vocês vão prestar atenção. Você está atrapalhando demais. Demais da conta está atrapalhando. Então não caia na besteira, quando você estiver doente, você fica mais chato ainda do que você é quando você não é doente. O que é ser chato no doente? Ai, bem-vindo, me traz um tal que eu quero, ai, que eu quero, vai ficar reclamando, sabe? Quer dizer, está doente e ainda continua sendo chato. Né? Então, né, centralize na sua ignorância e olhe e fale assim, caramba, eu devo ter atrapalhado muita gente para você colocar de escanteio, porque você é colocado de escanteio. Quando você é doente, você está colocado de escanteio. Não é? Então, fique de escanteio, fique menos chato, ajude, ao invés de atrapalhar mais do que atrapalhou. Porque a doença é uma manifestação de ignorância. E a ignorância, segundo a filosofia Rosa Cruz, é simplesmente o único pecado. A ignorância não é o maior pecado. Ela não é um dos 10 maiores pecados. Ela não é aqueles pecados capitais. Não, ela é o único. Entende? Se a ignorância é o único pecado, se eu resolver esse pecado, que é a ignorância, eu não tenho mais pecado.
Certo? Porque ignorância é o único pecado, né? E aí você fala, como é que eu vou resolver ignorância? Como é que eu faço para ser menos ignorante? Aí vamos ver aqui. Curar definitivamente é a demonstração do conhecimento aplicado. E o conhecimento aplicado é a única salvação. Então agora já entendi. Para eu não ser ignorante, eu tenho que conhecer e aplicar o que eu conheço. Certo? Diferente, né? O fato de eu conhecer é fácil. Conhecer hoje em dia está mais fácil do que nunca, né? Tem todos os livros, cursos, palestras, tem um arcabouço enorme de coisa para você conhecer. Muitas pessoas até se perdem nisso, né? E aí começa a não conhecer, começa a fugir, fica só na superfície, né? Outros, pior ainda, conhecem pra caramba. Você olha uma pessoa, nossa, é uma sua idade, mas não aplica, não adianta nada, certo? Então você tem que conhecer e depois aplicar. É por isso que existem as escolas de mistérios menores, das quais a Fraternidade Rosa Cruz, como escola cristã, é uma delas. Então, uma escola de mistérios menores, ela foi feita para dar chance às pessoas a conhecer os ensinamentos daquela escola e ter condições de ensinar a essa pessoa que conhece a aplicar esse conhecimento. Então, por exemplo, se você está na escola de mistérios, afunde nessa escola até o talo. Né? Não fique assim, estou aqui na escola, mas eu estou na outra, mas eu também estou na outra, depois eu vou na outra. Ah, eu estudo muito bem aqui. Ah, não, eu só escuto as palestras, as coisas, porque eu tenho uma capacidade de absorção violenta no meu ouvido, né? Sou grande escutador. Isso é tudo balela, né? Certo? Você tem que se esforçar. A gente tem dificuldades de concentração, de assimilação, de discernimento, de observação, todos nós temos. Então a gente sabe onde aperta o carro. Então decida e afunde. Né? Não é decidir, decidi, mas fica assim, não sei, quanto eu de cabeça, não sei. Quer dizer, não adianta nada, né? Certo? Então, esse é o segredo, ó, conhecer e aplicar. E segundo a terminologia Rosa Cruz, é a única salvação. Não existe outro modo. Qualquer outro modo você está fugindo da raiva. Certo? E aí, das duas, uma. Ou você espera até chegar perto do seu final da vida e você se arrepender, ou então você se arrepende no purgatório. A escolha é sua. Você vai arrepender? Vai. Você tem certeza, ó. 100% de certeza. Ou você se arrepende nas últimas partes da sua vida, ou você se arrepende no purgatório. Qual a diferença? Quando você se arrepende nas últimas partes da sua vida, você tem um corpo denso, que atenua em 3 vezes o sofrimento e arrependimento. Quando você escolhe se arrepender no purgatório, você não tem mais o corpo denso. Então, o sofrimento é multiplicado por 3. Aí você escolhe. Você quer sofrer aqui, você quer sofrer lá. A escolha é sua, não é de ninguém, certo? Só não vai dizer que depois eu não sabia. Porque também não adiantava nada. Chega no purgatório, eu não sabia que era assim. Dane-se. Só o sofrimento, certo? Aí vem de dentro. Não tem jeito, né? Então, se a gente sabe, a gente tem como se precaver. Então, gente, a doença, manifestação da ignorância. Curar definitivamente, demonstração de conhecimento aplicado. Então, eu só curo se eu aplicar o conhecimento que eu tenho, definitivamente. E eu só fico doente se eu manifestar minha ignorância. Está vendo que beleza? Em 2 linhas a gente resumiu tudo sobre a questão de ficar doente e a questão de como não ficar doente. Certo? Falta só praticar. Mas que é básico, isso é básico, né? Não tem nada grave. E o mais legal, o Cristo, quando ele veio, ele incorporou os princípios da sabedoria, ou seja, o que é a sabedoria? Ele falou para nós, o que é a sabedoria? A sabedoria é você aplicar o seu conhecimento. Toda vez que você aplica o seu conhecimento, você está acrescentando um grãozinho no seu banco celestial de sabedoria. Tanto é que ele é depositado lá no mundo de vida, que é a memória da natureza, que é onde a sabedoria flui. Ele não é aplicado aqui. Tanto é que toda vez que você queira buscar o que você tem de sábio, você busca através da intuição, que está lá no mundo de vida, não está aqui. Todos nós aqui temos conta lá.
Alguns débitos e débitos, quem sabe, né? Certo? Mas está lá, certo? Por quê? Porque o Cristo abriu isso. Então ele ensinou a gente, na sua primeira vida, como fazer essa transmutação de conhecimento aplicado em sabedoria e resolvendo a grande questão da doença, das pessoas doentes, né? Não fala hipócritas, pode falar assim. Não existe doença, existe doentes. Olha a diferença. Doenças não existem, existem doentes. Hipócrates, né, que viveu há 5 anos antes de Cristo, ele praticava demais a cura do corpo, da alma e do espírito. Ele falava isso. Não adianta eu curar só. Aqui vai ter chazinho. O chazinho tá bom, mas só o chá não vai adiantar. Agora, a maioria das pessoas, adianta sim, eu tomei o chá, tá boa, aqui tá bom, não. Próxima vez eu dou o chá de novo. A maioria das pessoas fazem assim, hoje, né? Certo? Esse médico não serve, eu vou do médico, né? Vou no médico, mas não deu certo, vou no curandeiro, vou no sumbruxo, vou no xamã, vou no sei aonde. Vai em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Para ver. Deu certo, qual deu certo? Não sei, na próxima vez eu faço de novo, a mesma coisa, uma hora dá certo. Não é assim? Né? Então, quer dizer, está justamente fazendo totalmente contrário do que isso falou. E depois não sabe que vai dar certo. Né? Certo? Então, é interessante porque essa conquista a gente só vai fazendo conforme o Cristo forma entre nós. O que é o Cristo formar entre nós? Isso é uma coisa legal, porque eu aprendi agora que essa notação de falar que Cristo forma entre nós não é nada mais, nada menos do que a gente manter o nosso corpo-alma alimentado. Porque o nosso corpo-alma é o nosso Cristo interno. Quando fala o Cristo formar entre nós, você está alimentando esse corpo-alma. Como é que você alimenta esse corpo-alma? Servindo a divina essência em cada irmão. Como é que você serve a divina essência em cada irmão? Fazendo o que precisa ser feito sem dar mínima bola para a persona, ou seja, o jeito da pessoa. Difícil pra caramba, mas como alimento corpo-alma não tem outro. Certo? Não tem outro, é o melhor alimento que tem. Que, traduzindo no português claro, é o famoso serviço amoroso e desinteressado. Se eu sirvo a divina essência, chego e falo assim, eu tenho um trabalho para fazer, e esse trabalho vai envolver o irmão X. Chato para dedéu, um mala sem alça. Além de tudo, tem um malvado para caramba do CC, fede para dedéu, horrível, cara. Mas diante de todo esse quadro horrível, eu prestar atenção na divina essência dele, falar assim, vou servir aquela divina essência, é aquilo que eu vou fazer. Aquilo que ele está precisando, então ele está o corpo, vou fazer aquilo que ele está precisando. Fui lá, faço o que ele está precisando, agradeço e vou embora. Todo o entorno não interessa. Para você não interessa. Entendeu? Então, quando você, ao invés de fazer isso, usar essas desculpas, né? Mas não, a pessoa é chata, não sei o que, você não está servindo, você está encoraçando a pessoa numa personalidade que te impede de você crescer. Quem se ferrando é você, não é a pessoa. Como que eu sei o que ele está precisando? No dia a dia. É o seu dia a dia. Sempre assim, eu falo aqui. É o seu dia a dia que mantém. Não precisa ir atrás. É o seu cotidiano, o seu trabalho, o cotidiano. Entendeu? Por exemplo, se eu estou aqui, aí eu lembro de uma pessoa. Eu está lembrando das pessoas, você lembra da pessoa. Aquela pessoa pode estar precisando de alguma coisa. Eu faço uma oração. Você vê a essência dela. Fiz uma oração. Mas eu não vou lá falar, olha, eu pensei em você, está tudo bem com você? Não, porque toda vez que eu penso em alguma coisa aconteceu comigo. Está tudo certo com você, não é assim que as pessoas falam? Não devia, poxa. Agora, como a gente sabe, o dia a dia, a nossa vidinha de sempre, aquela coisa toda, certo? Não precisam criar coisas, né? Entendeu? Não há necessidade. Então, só com essa formação de Cristo a gente alcança a saúde. Então, conforme você vai crescendo o seu corpo-alma, acrescentando o seu corpo-alma, o conceito de saúde para você começa a aparecer. Mas você não fica doente? Sim, ninguém é perfeito. Só que toda vez que eu ficar doente, eu sei que eu levei um prato de atenção. Eu sei que eu estou atrapalhando. Aí o que eu faço? No meu recluso de doente, eu vou fazer a minha retrospecção para saber aonde eu estou dando a bola. Às vezes eu estou dando atenção para uma coisa que não estiver dando, às vezes eu estou comendo demais, às vezes eu estou comendo de menos, às vezes eu estou sendo chato, às vezes eu estou atrapalhando alguém, o caminho de alguém. Quando eu estou recluso, né, eu não posso fazer muita coisa, estou doente, eu me volto para mim mesmo e posso descobrir. Agora, a maioria das pessoas não, as pessoas falam assim, não, essa poluição de São Paulo,
Aí é o clima, né? Assim, não é porque eu comi um negócio estragado. Não, é porque mudou a temperatura. A temperatura tem que vive mesmo, lógico, todo mundo pega ali. Não, aqui, ó. Mentira. Não é assim não, certo? Tá? Então, isso é importante. Carlos, esse é o jejum que eles falam lá fora? Bom, esse é o jejum que o povo fala, você fazer uma análise de si? Não, isso não. Não é o jejum, não? Não, jejum de consciência. Jejum é muito bom, só que a grande maioria das pessoas fazem jejum como uma autoflagelação. Eu não posso chegar e pegar um chicote e ficar assim. Perfeito mesmo. O jejum que as pessoas fazem, né? Não vou comer chocolate na quaresma. Grande coisa. Vai resolver tantos problemas fazendo isso. Né? Bom, a relação entre. Agora, outra relação interessante é justamente que é uma das coisas que a gente mais erra, tá? Que é a questão de, enquanto você, como curador, você ser responsável e comprometido, e enquanto você ser paciente, você ser colaborativo e ativo. A maioria de nós, quando se presta ao serviço de ser um curador, a gente não é comprometido, a gente não é responsável. E quando a gente se presta ao serviço de paciente, nós não somos ativos, nós não colaboramos. Certo? Isso é importante a gente saber. E o mais importante saber é a gente prestar atenção observando a nossa volta. Lembra? A observação é uma das formas, talvez a melhor forma de aprender, a forma menos dolorida de aprender, certo? A observação. Então, observe as pessoas à sua volta, observe os doentes à sua volta, observe os pacientes à sua volta. Até pacientes em tratamentos normais, tratamentos físicos. Presta atenção nesses pacientes para ver se eles são colaborativos e ativos. Não são mesmo. Tem pressa, quer que o negócio resolva rápido, né? Faz automedicação, faz vários tratamentos juntos, pragueja o médico, pragueja o cuidado da saúde, enche o saco do enfermeiro, não é verdade? Quer dizer, faz de tudo ali. Então, e não é ativo, é passivo. Dá um copo d'água. Pô, mas você pode beber um copo d'água? Não, eu estou morrendo. Mentir para o médico é a coisa que mais faz. Né? A coisa que mais o paciente faz é mentir para o médico. Então, vamos ver a relação que existe entre essas duas coisas. Por quê? Porque enquanto aspirante do superior, uma das aspirações nossas é ser curador. Certo? Ou seja, ser um instrumento de cura. Né? A Fraternidade Rosa Cruz, ela tem muita coisa sobre isso. Demais a conta sobre isso. Né? E vocês sabem disso. Conforme a gente vai caminhando na escola Rosa Cruz, a gente começa a ser auxiliar invisível e consciente. Né? Depois de dormir, depois da reflexão, a gente está pronto para trabalhar nesse sentido. Se a gente tiver vontade, né, a messe é grande, o trabalho pra caramba, e os operários são poucos. Então, qualquer um que tiver vontade, com toda certeza vai trabalhar. E aos poucos, essa inconsciência se torna semi-consciência até se tornar consciência. Isso é o caminho natural de qualquer aspirante Rosa Cruz. Natural, normal. Tá? O anormal é não fazer isso. Agora, se não estiver fazendo isso, presta atenção no que você está fazendo. Não está fazendo exercício, não está fazendo ritual, é alguma coisa com você. Agora, se você está numa escola Rosa Cruz, você tem toda a condição de ser um auxiliar invisível. Você nasceu para ser auxiliar invisível. E as técnicas de como você fazer, isso está nos livros, está nos sites, está no YouTube, tem todo canto. É só ler, só prestar atenção, praticar, não tem segredo nenhum. Então, é isso que eu vou falar aqui, é nessa relação de você, enquanto aspirante à vida superior, sendo um curador de um processo de cura que cura o espírito, a alma e o corpo, que é o processo de cura dos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. Certo? Agora, como nós não somos perfeitos, nós também nos colocamos como pacientes. E quando a gente for paciente doente, como a gente tem que se comportar? Porque não é agora eu sou curador, então jamais estarei doente. Tanto é que quando você fica doente, você não trabalha quando você está doente. Você está doente, você não sai do seu corpo. Você fica lá perambulando o seu corpo lá,
né? Tem que tomar cuidado, só fica na região inferior do mundo desejo, que é pior ainda. Mas você já está doente, ainda fica nas regiões inferiores. Quer dizer, já está ruim, fica pior ainda, né? Certo? A gente tem que se apegar mais à oração para o doente, né? Certo? Então vamos ver o que significa isso. Olha a relação entre curador e paciente, né? Então, se você está trabalhando como curador, durante o dia você tem que se esforçar no seu caminho espiritual. Então, você tem que ser um aspirante superior mesmo, durante o dia. Fazendo o quê? Aquilo que você tem que fazer na sua vida. Certo? Cumprindo as suas obrigações, fazendo suas tarefinhas, suas atividades. Normal, o cotidiano, é o dia a dia, é a rotina. Não é, e agora que eu sou curador, vou usar a sua branca. Certo? Para com essa frescura, não tem nada a ver. Você tem que caminhar, fazer o que você tem que fazer. Agora, lógico, como você está trilhando no espiritual, você vai fazer aquilo com atenção, com discernimento, praticando os exercícios, conforme está lá no conceito, fazendo os rituais, ajudando o máximo possível e principalmente aquela dica que eu dei aqui, servindo a divina essência, o fruto em cada irmão e irmã. Então, se eu estou aqui conversando, mas se uma pessoa está conversando comigo, eu estou conversando com ela. Eu presto atenção na conversa com ela. E não fico aqui conversando com ela e pensando no filme à noite que eu vou assistir, e a pessoa aqui falando, você lá pensando em outras coisas, e olhando e olhando o relógio, você não vai falar comigo. Isso não é fraternidade. Né? Então você tem que estar no local onde você está. Né? Que o Marcelo chama-se de viver no eterno agora. Quando eu estou falando com uma pessoa e estou pensando no futuro, eu estou vivendo lá no futuro, uma coisa que talvez não aconteça. Ou pior, às vezes, eu estou falando com uma pessoa aqui e estou pensando numa coisa que aconteceu lá atrás. Aí eu me digo a pessoa, será que a pessoa vai pensar que eu estou falando comigo? Eu estou com medo, estou voltando para trás. Então, uma coisa dele no passado e no futuro, no presente. É isso que é esforçar-se no caminho espiritual. Simples, gente, não tem segredo nenhum. É só a gente caminhar, viver nossa vidinha. Simples. Né? Então não tem aquela do tipo de decidir. Agora, todo sábado à tarde, eu vou no orfanato da tia qualquer coisa. Grande coisa a fazer. Quer dizer, você não está cuidando nem do espaço seu aqui, do dia a dia seu, e você vai lá para o outro lado. Né? Besteira. Tá? Então, como curador, é esse o trabalho que tem que fazer durante o dia. Agora, se você for paciente, você tem que aprender a respeitar a lei de Deus. E como a gente está doente, a gente fica desesperado. E principalmente o seguinte, agora, se você tem a consciência de que você ficou doente porque você desrespeitou alguma lei que talvez você não conheça, enquanto doente, é o melhor momento para você tentar descobrir qual é. E pode ter certeza, se você tentar descobrir, você vai saber qual é. Porque se tem uma coisa que acontece quando a pessoa está doente, é que toda vez que ela pedir ajuda, ela recebe. E muito mais do que ela precisa. É mais ajuda do que ela consegue absorver. Então, se você sabe que, eu estou doente, mas é porque eu fui contra alguma das leis de Deus, que também chama leis da natureza, que também chama pecado, que também chama agir erroneamente, tudo isso é a mesma coisa, né? E você sabe, dentro de você, você sabe exatamente o que você fez. E não foi um golpe de vento, não foi uma mudança de temperatura, não foi nada disso, não. Certo? Alguma coisa que você fez no retorno. Aonde você fez? Na sua vidinha. Quem é que conhece a sua vidinha? Você mesmo. Ninguém conhece. Não adianta chegar e perguntar para a pessoa, vem cá, por que você acha que eu estou doente, hein? A pessoa pode até tentar alguma coisa, mas ela não vai conseguir descobrir aonde você desrespeitou a lei de Deus. Então, isso é com você com você mesmo. O segundo apoio interessante, como curador, é esforçar-se em transmitir elevados ideais. Então, aí, o ser otimista é o mínimo necessário. Os elevados ideais, ele está pronto para ajudar quem precisa se ajudar e discernir em não ajudar quem não quer ser ajudado. Em outras palavras, respeitar o livre-arbítrio. Simples. Sim. Carlos, você acha que uma pessoa que tem alguma doença e questionar por que ela está doente, você acha que é adequado? Para ela mesma. Ela tem que questionar para mim. Uma pessoa de fora não deve falar. Quantas e quantas pessoas já vieram falar comigo, mas eu estou assim, o que você acha? Eu não merecia, aí não sei o quê. Aí eu falo para a pessoa, você está falando com o espelho, né? Não falo com o espelho, você está falando para você mesmo.
espelho? Pode falar, continua falando. Como espelho eu não posso responder nada. Agora, se for confortante para você falar como espelho, pode falar, você tem espelho. A gente pode ter uma ideia. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, meu tema aqui, ó, descobre para mim por que eu estou com esse câncer aqui. Muito simplesmente choro. Primeiro, não vou descobrir. Segundo, que se eu ver, eu não falo. Porque a pessoa tem que descobrir. É ela que tem, e ela sozinha. É ela com ela. Não é ela com ninguém, não. Mas como é que ela faz? Faça oração, peça a Deus. Poxa vida, seja humilde pelo menos nessa hora, caramba. Né? Se não é humilde, seja humilde nessa hora. Seja humilde com você mesmo. Fala assim, olha, não sei, eu quero saber, eu desejo, eu exijo saber. Pode dizer, eu exijo saber, eu quero saber para me corrigir. Pode ter certeza que cai a ficha. Agora, as mesmas pessoas não querem saber. As mesmas pessoas não querem ser curadas. As mesmas pessoas, se tirar a doença, a pessoa morre. Nós já vimos isso várias vezes. Quantas vezes a pessoa está doente, aí teve lá um sopro de saúde, não foi nem cura, um sopro de saúde, morre. Que situação. Por quê? Porque ela não era para ela ser curada, ela não quer ser curada. O que acontece, normalmente acontece esse sopro de vida antes da morte? O que vocês dizem sobre isso, cara? Não é que normalmente uma pessoa quando está profundamente doente, é ilusão, né? No caso terminal, o problema é esse sopro de vida onde não é bem um sopro de vida, a gente chama de sopro de vida, não é. É o seguinte, ilusão também se vive. Certo? Então, é aquela esperança ilusória de que vai ser curada, é que a pessoa acaba retomando o resto da realidade que ela tem, porque ela tem livre-arbítrio. Ela pode fazer isso. E ela faz isso. Então, toda aquela reserva de vitalidade que ela podia estar usando para um trabalho contínuo de envelhecimento, ela usa naquele momento. Ela usa. É um momento para cair a ficha, a pessoa não consegue mais ficar. Mas às vezes tem pessoas que se arrependem muito, né? É o que eu falei aqui. No final da vida. É melhor se arrepender aqui do que no purgatório. Carlos, com toda certeza vai se arrepender. Ou aqui ou no purgatório. A diferença é que aqui o sofrimento é 3 vezes menos que no purgatório. Escolha. Carlos, eu estou errado, eu na pindaíba das pindaíba com o gerente do banco, e eu pedi a Deus sua orientação, eu com o meu ser? Não, errado você não está, você está sendo ignorante. Porque, primeiro, que dinheiro, finanças, essas coisas, que está relacionado com a segunda casa do seu tema, ele está lá para ter exatamente o que você precisa. Então, quando a pessoa vai pedir dinheiro no banco, vai querer executar, coitada, eu tenho compaixão, porque não entendeu nada dele. Tudo que a gente precisar, a gente já tem. A gente já tem. Então não há necessidade de, não, eu preciso de margem, não precisa. Eu fico com uma dó, eu fico com uma compaixão tão grande quando eu vejo esse bando de gente idosa lá postando na cena, fazendo fila para postar na cena. O que essa pessoa vai fazer com 1, 2, 3, 10, 15, 20 milhões? O que vai fazer? Qual a idade? A pessoa está lá quase morrendo, lá está na fila. Aí morre de 3, né? Porque o susto vai ser tão Mas grande. olha, eu fico, sinceramente, eu fico com uma compaixão muito grande, porque a pessoa passou 60, 70, 80, 90 anos da vida dela e não conseguiu entender o que ela veio fazer aqui. Olha, ela não entendeu, se ela está ali, ela não entendeu. E você não pode fazer nada, a única coisa que eu faço é oração, mas você não pode chegar para ela e falar, ô Mané, sai daí, rapaz, vai lá, vai isso aqui. Não dá. Você faz oração. Mas que dá uma compaixão, tá? Quanto tempo perdido, né? Então, o curador ele tem que estar sempre se esforçando em transmitir esses ideais. A transmissão desses elevados ideais é feita justamente, principalmente, nos seus momentos de oração, nos seus momentos de ritual. Porque, veja bem, os rituais e exercícios que o indivíduo faz, ele é cada vez mais eficaz e eficiente relacionado diretamente ou proporcionalmente relacionado à robustez do seu corpo alma. Por exemplo, uma pessoa que já tem um corpo alma bem desenvolvido, ela fazendo um ritual, o efeito que ela causa, benéfico, nessa elevação do seu entorno espiritual, é muito maior do que uma pessoa que ainda o corpo alma é apenas um risco. Certo? Então, se você se dispõe a ser curador, e você começa a ser curador,
Do outro lado, lá, para o auxiliar invisível inconsciente, quando você vem para a consciência da vigília, você automaticamente você vai se esforçar para ser um auxiliar visível consciente. Visível que os olhos físicos estão vendo, certo? E uma das maneiras é isso daqui. Então não é bancar o santinho, sabe? Ah, eu sou o santo, ando igual o santo, assim. Nada disso, não. É quando você for fazer os seus rituais, as suas orações, você fazer com aquela compenetração, que você já sabe qual é, concentrando, né? Por exemplo, você está fazendo um ritual, você está sentado, né? Primeiro não cruza as pernas, não cruza os braços, sabe disso, né? Certo? Bota as mãos assim, bota os pés separados assim, certo? Sentado, né? Pode cair o mundo do lado, você continuará fazendo esse ritual. Difícil pra caramba, mas consegue. Entendeu? Porque é isso que é transmitido nas ideais. Porque a hora que você está fazendo isso, você está pegando a sua aula e projetando a sua aula para fora. Você está ajudando no entorno a melhorar bastante. E as pessoas que estão em volta estão absorvendo materiais do seu corpo de desejos, do seu corpo, que é o seu mundo do desejo, do seu corpo vital, que é a sua região etérica, do seu mundo do pensamento, da sua mente. Você está fazendo um bem danado. Esse é o melhor serviço desinteressado e anônimo que você faz. E basta fazer isso, mais nada. Entendeu? Você está se colocando como curador, enquanto auxiliar visível. Porque você está pegando aquilo que você fez durante o sono e transmitindo para cá nesses momentos especiais. Certo? Agora, outra coisa como paciente é aprender as relações da lei do universo da saúde. Tanto é que não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, né, existe uma quantidade enorme de professores que são presidiários. Presidiários são doentes. Ou será que não são? Doentes só alguma coisa do corpo denso. Não é? Agora, por quê? Porque eles começaram a entender lá, peraí, deixa eu ver a relação, aquilo lá, peraí, gostei desse negócio aqui, peraí, deixa eu ver mais um pouco. Então, quando você está doente, é onde você se apega mais para aprender as relações, então você tem que estudar. Aproveita para estudar. Porque, lembra, quando você for doente, vocês vão prestar atenção. O presta atenção é dizer assim, tirou você da cena, você está atrapalhando. Sua ignorância está atrapalhando o pontamento daquele ambiente. Então você sai de cena. Ué, se eu sair de cena, entendi, eu saí de cena, legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver onde foi que eu desrespeitei e vou tentar procurar saber isso aqui, para saber inclusive onde eu desrespeitei. Mas não vou parar em saber por que eu errei. Eu quero saber o seguinte, que mais outros erros eu posso cometer? Ou que outros erros as pessoas podem cometer? Porque quando eu sair dessa, e eu vou sair dessa, eu quero me postar de uma maneira diferente, eu quero crescer na minha doença. Eu quero sair bem disso daqui, eu quero entender como é que funciona o negócio. Já que o Leão presta atenção, não quero levar outro. Né? E como curador, você pega tudo isso aqui que você transmitiu e você dissemina a sabedoria, quer dizer, você pratica o conhecimento. Sabedoria é conhecimento aplicado. Então você como curador, você pratica o conhecimento. Nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes sobre a relação entre o comportamento da pessoa e a doença, que basicamente é você aplicar o conhecimento. Certo? Isso é dado na Mensagem das Estrelas, Acha Gnose. Os outros livros eu consultei para fazer essas tabelinhas aqui. Eu, como engenheiro, eu gosto de tabela, certo? Não é? Tabela integral, que a gente mais gosta, certo? Então, eu gosto dessas coisas, fazer esse negócio, tá? E agora, o paciente, em cima disso, ele começa a se tornar mais lúcido e mais consciente. Aí ele é um aspirante a alcançar a saúde permanente, tanto nessa vida como em outras vidas. E isso acontece. Quando você olha para as pessoas, é interessante, tem as pessoas que falam assim, olha, a pessoa tem uma grande chance de tal ponto na vida dela ter uma doença terrível, uma doença aguda, daquelas que chegou para arrebentar. Certo? A pessoa vai lá, caiu, tem a doença e tal, e a pessoa sai da doença e fica melhor que a causa da doença. Tem vários casos assim, N casos assim. Entendeu? Agora, por quê? Porque ele fez trabalho aqui, ó. Ele fez trabalho aqui, ó. Orientado por um bom curador. E esse curador aqui, ele nem sabe quem é. E jamais vai saber. Jamais vai saber quem é esse cara. E jamais vai saber quando esse cara fez. Mas ele fez. E ele foi colaborativo e ativo. E aí, nunca mais aquela doença vai aparecer. Por isso que quando você levanta aqui uma pessoa, e olha o tema de vocês. Todos nós, todos os temas de todos nós aqui.
sem exceção. Existem muitas doenças possíveis lá, todas latentes. Algumas já não, outras latentes. Tem um monte, certo? E tem umas lá que não estão. Aquelas que não estão, tem dois motivos básicos. Ou você não escolheu tê-la como tentação no terceiro céu, ou você já alcançou a saúde daquela doença eternamente. Ela não funciona mais, você não precisa mais tê-la. E aí quando eu mostrar a tabela, isso que eu falei agora vai ficar mais fácil para entender. Mas guardem isso. Se você não tem uma doença lá no tema, das duas, uma. Ou você não escolheu o terceiro céu, ou você já sublimou-a. Ou seja, aquela lição você tinha que aprender através da quebra do último elo da cadeia, desse processo que chama doença, você já aprendeu essa base. Certo? Kids, então, para passar do Velho Testamento para o Novo Testamento, o último livro é o livro de Jeremias. Aí aquele que disse: fazeis prova de mim, através que a turma distorce com o mundo material, não tem nada a ver, é o mundo espiritual. Essa falou de Jeremias, eu falo de Jeremias aqui, sério. Sobre isso aí. Uma boa dica. Olha que legal. Bom, aí, gente, a próxima parte da teoria para a gente aprender é a questão do que está constatado na Bíblia. Essa primeira parte que eu falei é do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele é muito claro nisso, tá? Que todas as doenças têm como princípio básico o pecado ou o agir erroneamente. O agir erroneamente é muito interessante porque ele é relativo, né? Ele é igual a gente fala aqui, né? Quantas coisas que eu achava que era errado, que eu fazia e que hoje eu acho que é certo. Quantas coisas eu achava que era certo e hoje eu tenho certeza que era errado. Então o agir erroneamente, ele é uma subjetividade que vai transformando em objetividade conforme a gente vai vivendo na nossa vida. Entendeu? Só que muitas vezes o agir erroneamente, ele é por uma questão de passividade nossa, porque a gente quer mesmo. A gente sabe lá dentro, mas a gente quer agir de maneira errada. Então ele se transforma em pecado, que é o que é das leis da natureza, que é a causa de todas as doenças. Eu vou dar uns exemplos aqui na Bíblia, alguns tem um monte na Bíblia, tem um monte. Tá? Vou dar alguns exemplos só para vocês verem que interessante. Em Levítico, a lepra era resultado da calúnia. Ou seja, uma pessoa que insistentemente era caluniosa, ela se tornava leprosa. Porque lepra você não nasce com ela, você sabe disso? Não se nasce com lepra. Lepra você adquire durante a sua vida. Né? Então, o Levítico está dizendo justamente isso, que olha, lepra, a pessoa é leprosa, então ela é caluniosa. O que é caluniosa? Ela é fofoqueira, ela é maldosa, ela é sacana, isso é calúnia. Ela blasfema contra todo mundo, ela entrega a pessoa, ela é aquela pessoa que quer se dar bem de qualquer maneira, fazendo os outros se ferrarem em volta, certo? Então, todo mundo que era leproso era calunioso, certo? Mas de qualquer maneira, todo mundo que tinha lepra naquela época, porque na lei na religião de raça, né? Então, os leprosos eram tratados como? Vocês lembram disso lá, né? Totalmente fora da sociedade. Ah, mas porque era contagiante? Não só. É porque eles eram caluniosos. Você se ferrou, tá vendo? Sua calúnia te levou para o buraco, agora você vai se ferrar mesmo. Por dentro, certo? Tanto é que os leprosos eram tidos, ficavam no meio da estrada, né? Tinha um monte de coisa lá. O leproso, quando tinha que se aproximar, ele tinha que bater sininho para dizer: eu estou me aproximando para você sair fora. Era tipo, né? Fora que, lógico, a gente não conta os fatos, a gente não conta os leprosos, devem ter sido mortos, né, e assassinados, nesse sentido. Não existia perdão dos pecados, não existia. Imagina esses irmãos como que eram, né? Tratados, né? E o gozado, né? Até a década de 50, no Brasil era tratado assim, sabia disso? Sabia disso? Os nossos irmãos leprosos, depois, agora não são mais leprosos, né? Agora é cancerias, né? O nome politicamente correto, né? A década de 50 eram tratados iguais que eram tratados aqui. Jogavam lá no leprosário qualquer, uma tela com a higiene pior do que qualquer outra, para morrer mesmo. Depois é que começaram a melhorar e dizem hoje que é melhor. Seja.
Bom, em Números 12, tem uma tal de Maria, que na verdade era Miriam, que ela tornou-se leprosa logo depois de ter falado mal de Moisés. Essa daí era irmã de Arão. Era o Arão. Do Arão, né? E ela começou a ser fofoqueira demais, sabe? Então ela era minha irmã, e ela começou a ficar com inveja de Moisés. Ela já tinha ciúme de Moisés, né? E ela começou a acompanhar Moisés, começou a tentar falar de Moisés. Moisés escolhido por Jeová. Imagina o que Jeová fez, né? Está com uma lepra nela, ela ficou com uma lepra branca. Sabe o que é lepra branca, né? A lepra branca é a pior lepra que tem, né? Ela vai se desfazendo inteirinho do corpo. O corpo dele vai caindo tudo, pelo lado, pelo nariz, vai caindo tudo. Certo? Imagina naquela época, não sei se. Sem analgésia, sem nada. Isso não deu terrível, né? Certo? Terrível. Então, vocês com Miriam, lá em Números 12. Então, se eu falar mal do governo, que é constituído por Deus, estou arriscado. Graças a Deus hoje não, né? Porque nós temos a religião cristã, né? Cristo dá uma aliviada nesse sentido, né? O que você pode ter, temos um estilo maduro para pagar na próxima vida, é uma coisa simples. Salmos 31. Por ser perverso e injusto, resultou-se em dor dos ossos. Então, quer dizer, a dor dos ossos ocorre toda vez que eu for perverso e injusto. Olha o relacionamento entre dor dos ossos e você pecar contra a lei da natureza, né? Lei de Deus. Lamentações 1:20. Devido à angústia, dores fortes nas vísceras, aquela dor de barriga danada que dá, porque você fica super angustiado. Mas ninguém teve isso aqui, não. Tá vendo? Lamentações 1:20, ó. A angústia era relacionada com dores fortes das vísceras. Então, toda vez que a pessoa fala assim, eu estou com uma dor aqui no estômago, você está angustiado, né? O que está te pegando aí? Está pegando você? Não, imagina eu angustiado. Pegava por aí, certo? Outro, Jeremias 8:18. Devido à profunda tristeza, dores fortes do coração. Certo? Dores fortes do coração devido à profunda tristeza. Aí você chega num cardiologista, o cardiologista fala assim, olha, não existe coração perfeito. Todos que estão vivos têm alguma cardiopatia. Certo? Umas brandas, outras não brandas, mas todos têm. Não existe coração perfeito. E não é para existir coração perfeito, porque o coração é o órgão nosso que está numa transformação. Se tem um órgão do nosso corpo que está em profunda transformação, isso chama-se coração. Porque o coração está transformando num órgão que ele é involuntário para um órgão voluntário. Então ele tem que ser imperfeito mesmo, está em constante transformação. Só que o coração nosso, que é a sede do pensamento, não pode ser a mente. Certo? Para um cristão, a sede do pensamento é o coração. É esse o nosso grande trabalho, pensar com o coração, raciocinar com o coração e sentir com a mente. Não é isso que ensinaram nós adultos? Então, agora você pega um órgão que está em constante transformação e está precisando de muito carinho delicado, e você joga todo o sentimento de tristeza, porque sentimento de tristeza é das regiões inferiores do mundo do desejo. Tristeza é paralisante, tristeza é cristalizante, tristeza anda para trás. E quando fala tristeza, estou falando de depressão, certo? Está te falando de, você está triste, está em depressão, você está se colocando na posição de que injustiçado, não é? Eu não sei porque essas coisas acontecem comigo, eu sou tão bonzinho, dois moram com todo mundo, sou rico com todo mundo, sou tão simples, e eu estou aqui, no sufoco do campo, sem dinheiro, né? Sem nada, não é verdade? Ou seja, está pegando esse seu órgão de transformação e abalando ele. Aí dá taquicardia, dá parada cardíaca, dá todas aquelas coisas que a gente fala que, né? Vai lá no cardiologista e puxa remédio para você, certo? E na realidade o problema seu é uma profunda tristeza, que você não sabe o que é. Alguns bebem, outros vão para drogas, outros se matam no sexo, né? Outros partem para o suicídio. Tem tudo isso, certo? Então, no caso que a minha excelentíssima esposa me deu um pontapé no traseiro, imediatamente eu saí correndo atrás de outra para substituir ela. Para não ficar triste, né? O fato de dar um pontapé no traseiro, pode ter certeza que algum motivo teve.
Aí só tem um remédio, correr é uma outra, né? Não, não necessariamente. Ao contrário, se isso acontecesse, devia se ver para dentro de você e ver o que aconteceu com você que você não conseguiu ter um relacionamento com outra pessoa. E se você chegou a casar, algum relacionamento tem sinastria entre as duas. Isso é outro, né? Muitas vezes é por opção sexual, né? As pessoas, quando casam assim, casam por questão de opção sexual, atração sexual ou sexo seguro. Aí depois vai não dar certo. Mas, bom, agora já no cristianismo, gente, olha que legal, já no Novo Testamento, está tudo no Velho Testamento. No Velho Testamento tem um monte. Se você pegar o Velho Testamento lá, além daqueles lá, eu tinha separado mais uns 30 ou 40, não contei tudo aqui, mas que está relacionado bem direitinho, eles falam direitinho sobre isso. Quando tem isso é porque aconteceu aquilo, quando tem aquilo aconteceu aquilo, né? Agora, olha que interessante, quando chegou o Cristo, o cristianismo, isso foi uma coisa mais condensada. Eles falavam o seguinte, que todas as doenças provêm de 7 pecados, que não são os pecados capitais. Os pecados capitais, pecados capitais é um arranjo atlante da astúcia do ser humano para tentar equilibrar o que realmente é o pecado. O pecado capital não é aquele negócio de falar que não pecou capitalmente, vai morrer, né, se confessa que vai salvar. Aquilo lá é astúcia atlante, certo? Não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Olha os 7 pecados que interessante. Calúnia, fluxo menstrual, falso testemunho, falta de castidade, arrogância, inveja e roubo. Certo? Aí você fala assim, roubo. Não, roubar é doença? Roubar é uma doença, provoca uma doença. Mas o roubar aí não é roubar só coisas físicas. Roubar coisas não físicas. Roubar a esperança. Certo? Roubar a liberdade do outro. Roubar a credibilidade do outro. Roubar a fé do outro. Isso é roubar. Né? Roubar o relacionamento do outro. Né? Então, entendam esses 7 pecados, não só com a parte física que ele indica, mesmo porque a parte física advém, fluxo menstrual, vocês vão ter um monte de parte física era fluxo menstrual. Calúnia um monte, falso testemunho um monte. Então, não é a parte física. Fluxo menstrual também interessante, que o conceito de fluxo menstrual não é um conceito feminino. Ele depende de sexo. Sabia disso? Desculpa aqui por isso. O fluxo menstrual não depende de sexo. O fluxo menstrual aqui colocado não é só coisa de mulher. Por quê? Porque todos nós temos os 2 sexos em nós, não temos? Não é? Tanto o homem quanto a mulher tem o sexo, tem os órgãos femininos e masculinos aqui. E pasme, tem mais uma outra coisa muito importante. Todos nós somos bissexuais. Porque ora nós temos o corpo denso masculino, e aí o nosso corpo vital é feminino sim, e ora nós temos o corpo físico denso feminino, e com toda certeza o nosso corpo vital é masculino. Então a bissexualidade é uma realidade da nossa vida. Certo? Então o fluxo menstrual, que é a descarga do excesso de energia, na mulher acontece no corpo denso, no homem acontece no corpo vital. E quando acontece no corpo vital do homem, ele dissipa violentamente a vontade. Certo? E dissipando violentamente a vontade, muitos homens vão para a bebida, vão para a droga, vão para o cigarro, vão para o sexo. Certo? Então, cuidado com essas palavras aqui, que são palavras muito mais pesadas do que simplesmente aqui. Mas aqui vai ficar fácil quando eu falar dos exemplos. E é interessante isso aqui, que isso aqui justifica quando Cristo curava e falava assim, ó, teus pecados estão perdoados. Certo? Ou seja, o pecado que justificou essa doença, seja esse, foram perdoados. E eu vou mostrar aqui que é o perdoado que ele fala aqui, e no exemplo que eu vou dar aqui vai ficar mais claro o que é esse perdão, tá? Mas, por enquanto, entendam isso, né? Pecou, teve uma doença, para resolver essa doença, o pecado tem que ser perdoado. Se o pecado não for perdoado, a doença continuará. E aí vai ficar claro aqui nos slides da frente, tá?
quando a gente falar sobre a diferença entre curar, que é remediar, e curar definitivamente, que é o curar o corpo, a alma e o espírito juntos, numa mesma tacada. O processo de cura da fraternidade da cruz é o processo de cura definitivo. Então, quando a pessoa é curada no tratamento da Rosa Cruz, desde que logicamente ele tem que fazer direitinho, ele cura corpo, alma e espírito. E isso acontece em todas as escolas mistérios cristãos. E os orientais dos orientais, os cristãos acontecem na sete. Tá? E no universo da Rosa Cruz é mais que a gente conhece aqui. Então, no caso do homem é perigo, a TPM para ele é perigo, a maioria vai e cai nessa dieta e não volta mais, né? Ou na farinha e não volta mais. Quer dizer que o homem é mais fraco do que a mulher na TPM. Bem mais fraco. Tá? Isso é uma pergunta legal que você fez, porque é o seguinte, até a segunda fase da época Atlântica, quando você nascia como ser masculino, você era muito mais forte do que quando você nascia como ser feminino. Porque até a segunda metade da época Atlântica, o que precisava era uma força de vontade danada para você conquistar a região quinta do físico. Aí, quando você expressava o polo positivo, que é a vontade, você tinha um diferencial de conquista em relação a quando você expressava o polo feminino, né, que é o polo da imaginação. Depois da segunda fase da época Atlântica, que isso vai durar até o final, olha, isso é importante, hein? Isso vai durar até o final do mundo terrestre. Você nascer com o polo feminino, na marcha da humanidade, é muito mais vantajoso do que você nascer com o polo masculino. Certo? Só existe uma exceção. A exceção é quando você alcança a iniciação, e aí sim você escolhe a vontade e a imaginação de acordo com o que você tem que fazer. Mas para isso você tem que se libertar da roda de nascimentos e mortes. Mas se você não se libertar da roda de nascimentos e mortes, o nascer com a manifestação do polo feminino é mais vantajoso do que nascer com o polo masculino. Porque o polo feminino ele te joga mais para a imaginação te puxa para cima. Por isso que a mulher tem mais facilidade de ter intuição do que o homem. Por isso que hoje o homem é mais fraco que a mulher. Certo? Pode falar. E por que tem mulheres que têm cólicas? Isso tem alguma coisa a ver? Tem isso a ver, tem bastante a ver. Cólicas, problemas com o fluxo e tal, excesso de gasto de força sexual e passadas. Não tem controle, não tem equilíbrio, você tem que ter equilíbrio dessa força. Se você gasta, qualquer coisa que você faz, se você gasta muito, você desequilibra. Aí quando você precisa, você não consegue se recuperar. Certo? Natural. Tanto é que tem uma mulher que não tem problema nenhum, né? Então você tem, justificado por isso. Bom, agora olha que interessante. O que nós portugueses fizemos? Nós pegamos uma palavra aqui em inglês chama curing, né? Que na verdade, se você for ver a tradução, mostra que qualquer um pode curar o outro, qualquer um pode curar o outro, não há diferença nenhuma. Por quê? Porque esse curar, ele vem do curar, certo? Que é o ato de cuidar, ato de vigiar, aplicar com ele, com o paciente, os remédios correspondentes à remissão de uma lição ou doença, certo? Não tem nada a ver com cura definitiva, tem nada a ver com remediar, né? Certo? Isso que é o famoso curar, que a gente usa como português claro, como você fala, né? E aí, para isso, você pode usar tudo, você pode usar massagem, você pode usar remédios, você pode usar alopatia, você pode usar a herborismo, fitoterapia, você pode usar a homeopatia, você pode usar um monte de outras tias, né? Pode usar a cura natural, pode usar a cura espiritual, cura, sei lá das quantas, lá emocional, tudo isso você pode usar, tá? Tudo isso você está usando cura, está curando, certo? E só que essa cura, ela é interessante porque, na realidade, você está tentando recuperar ou tratar a saúde, certo? Essa é a busca da cura, desse tipo de cura, a saúde. Você quer livrar a pessoa daquela doença, não é? Livrar, jogar fora, expulsar, terminar. Você quer debelar um sintoma. Muita gente trabalha com sintoma, né? Tanto é que tem vários remédios que você toma um remédio,
Ele dá efeito colateral, você toma outro remédio para tirar aquele efeito colateral, que dá outro efeito colateral, você tira aquele outro remédio, e tem gente lá que, né, um monte assim de fica tomando o dia inteiro, certo? Você está medicando uma pessoa. Está tudo certo, não tem nada errado. Eu falo para vocês, isso aqui é necessário, lógico que é necessário, mas não é suficiente para a gente alcançar a cura definitiva, certo? Então, nesses casos, o que acontece? Primeiro, o paciente mantém-se passivo, né? Enche o saco do médico, vai lá nas massagens, vai na fitoterapia, vai não sei o quê, e fica lá. Ah, não tem outro remédio, esse remédio aqui não está dando efeito. Ah, isso é muito caro, nossa, caro pra caramba, não pode baixar o preço, não, não sei o quê, assim, e fica fazendo isso para trás. Então, é passivo. Pede amostra grátis. Pede amostra grátis, né? Então, faz de tudo ali. A pessoa está doente, ela acha que todo mundo tem que trabalhar para ela. Ela é uma pobre coitada, o SUS não funciona, o governo não se dá as quantas, o plano médico não cobre, todo mundo, menos ela. Ela não, ela é uma pobre coitada, tadinha, né? Aí o médico demora a atender, o outro não atende, isso aqui, certo? E quem pode pagar, né? Já vai nos hospitais cidadão, o médico não sei das quantas, ele paga lá e tal, totalmente passivo, certo? Resultados possíveis, né? A gente está cansado de ver. De nada adianta, a pessoa continua doente, desaparece afecções, a pessoa fala, aquele médico é bom, nossa, esse tratamento fantástico, nossa, para todo mundo eu vou indicar isso daqui, certo? Ou completa, nossa, eu não tenho mais nada, eu estou curado, nossa, você tirou com a mão, né, assim que fala. Só que, gente, sempre vai acontecer o seguinte, sempre será temporário. E o mais interessante é que quando você levanta a tema de pessoas que acompanham, você vê essa temporalidade acontecendo nas progressões dos trânsitos. Certo? Olha que legal. Você vê isso. Você consegue ver isso? Isso você vê em si mesmo, em você mesmo. Mostrando que isso aqui é necessário sim, mas não é suficiente para você alcançar justamente a cura definitiva daquela doença que está te ensinando alguma coisa. E que você, desse jeito aqui, com certeza absoluta, não vai aprender. Né? Agora, vamos lá ver a diferença. Diferença quando a gente fala de curar definitivamente. Em inglês é healing. E o gozado, que em todos os livros da Rosa Cruz, healing e curing, está traduzido para cura. Certo? E em vários outros livros em inglês que eu já li, quando traduz para o português, traduz para cura. Né? Lá vai a astúcia Atlante, mais uma vez, funcionando. Tá? Bom, e aí, né, o que é o curar definitivamente? Ele vem do sanar, que é restaurar a saúde, certo? Que é ficar são. Né? E esse ficar são, e se restaurar a saúde, ele tem seu preço, certo? E aí, para isso, você leva em conta as causas reais da enfermidade, as causas reais da doença. Né? Leve em conta que a doença é consequência de violação das leis da natureza. Então, você descobrir qual a lei que você está infringindo. E aprender com essa lei que você infringiu e não infringiu mais. Simples assim. E ela não aparecerá mais. Certo? Porque você aprendeu a lição. Né? O curar definitivamente é interessante porque, sim, aí sim você torna a pessoa sã. Certo? Aí sim você dá a saúde à quem está doente. Aí sim você ajuda a pessoa a se emendar, a emendar, né? E nesse caso, o paciente mantém-se ativo, ele coopera espiritual e fisicamente com o que cura, e o único resultado possível, com toda certeza, é a cura definitiva do doente. Por quê? Porque aqui ele está executando uma lei hermética e esotérica que chama-se lição aprendida, ensino suspenso. Certo? Então, a doença, que é o último elo da cadeia desse processo de violação constante da natureza, ele conseguiu sublimar. Certo? E aquela doença não aparece mais. E isso você vê no tema das pessoas também. Isso você vê direitinho das pessoas. Certo? Mas ele depende dela, dele. Se ele não fizer a parte dele, eu vou mostrar aqui, inclusive, o que Cristo manda fazer, não adianta. Tá? O melhor processo de cura que existe no mundo. Não adianta. Ok, então na época dos hebreus,
o povo era mais obediente, porque as mulheres nasciam neném e não sentiam dor. E não existia dor nas tendas. Os primeiros cristãos, concordo, os primeiros cristãos sim. Depois houve difamação. Houve total, voltou-se novamente a cristalização. O gozado é o seguinte, se você olhar a história da humanidade, ela tem assim, ó, ela veio sutilizando-se, aí depois ela começou a cristalizar, aí veio o Cristo, ela começou a sutilizar, depois voltou a cristalizar, e está no processo de cristalização. Por isso que está acontecendo todas essas mazelas. Porque se você cristaliza, você quebra a lei da natureza, as várias leis da natureza. Aí conhece esse processo de doenças. Não é? E mais, olha, interessante. Essa parte que o Tiago fala de fé sem obras é morta, ela é indispensável no processo de cura. Em todos os casos em que Cristo curou, definitivamente, ou seja, em todos os casos que ele praticou o sanare, que é o sarar, que é o curar alma, corpo e espírito, ele sempre pediu para as pessoas fazerem alguma coisa. Né? Ora, estende a tua mão, ou toma o teu leite e anda, ou vai e banha-te no lago de Sué, ou vai ao sacerdote e presta o teu donativo. Ele sempre teve alguma coisa que ele pedia, que era parte ativa do paciente, era aquilo que o paciente tinha que fazer, que é o que se faz no departamento de cura da Rosa Cruz. Quem está no processo de cura sabe, ela recebe lá uma cartinha, e aquela cartinha ali, ela não tem uma sequência. Ela aparece para a pessoa no momento que a pessoa precisa. O que a pessoa tem que fazer? Tem que ler aquela cartinha, olhar a vidinha dela, olhar a cartinha, olhar a vidinha, olhar a cartinha, olhar a vidinha, olhar a cartinha, pegar a cartinha, pegar a vidinha. Só isso. O que ela faz? Ela recebe, lê a cartinha, coloca na gaveta e continua vindo. Certo? Certo? Aí quando começa a doer muito, ela pega, talvez, né, quem sabe ela pega a cartinha. Ou ela não lembra mais a cartinha. Ou ela não sabe qual é a cartinha. Ou ela pede outra cartinha. Certo? Ou seja, dando-se. Certo? Dando-se. Então não é assim. Ela tem que ter sua participação ativa. E a participação ativa do paciente ali, aqui é tão fácil. É pegar a cartinha e colocar na sua vida e fazer o ritual. Assinar e fazer o ritual. Assinar e fazer o ritual. Por que ela tem que ensinar a fazer o ritual? Para ela ajudar. Poxa, tem mais gente pior do que ela. Ou será que ela acha que ela é a pior das piores? Ajuda. Não é porque você levou um está no escanteio e está aqui no cantinho que você não pode ajudar. Poxa, ele lê o ritual, mentalizar uma coisa boa, que dure lá 20 minutos, a pessoa não se negar a fazer, ou não querer fazer, ou esquecer, esqueci, a pessoa não está doente, já está arrebentada, aí esquece de fazer uma coisa tão óbvia. Então ela não quer a cura. E tá bom, se ela não quer a cura, legal, livre-arbítrio, não tem problema nenhum. Ninguém vai morrer por isso, né? Nenhum irmão maior vai lá e batendo a pessoa, isso. Não, irmão, continuemos a vida, sem problema nenhum. Então, tudo que você acabou de colocar aí seria serpentes, olha para a serpente, aquela parte do deserto. Tinha que olhar para a serpente. Todos que estavam doentes olhavam para a serpente e melhoravam. Precisa ser do erro que. Eu não conheço, não. Olhar para a serpente? Sim, a serpente na haste, todos que adoecia, que era desobediente ao espírito de raça, ao Jeová. Isso é lá atrás. Lá atrás está, lá atrás. Agora não. Mas agora não tem para olhar para a serpente. Agora o nosso olho tem que se voltar para uma cruz e uma rosa, que é o Cristo. E a rosa diz o seguinte, que dentro de você está florescendo esse Cristo. A serpente é lá atrás, na época lá, quando você fazia a cura negativa. Que, aliás, é a cura que as pessoas fazem também, sabe disso, né? Cura negativa é cura através da força sexual. E essa cura chama-se magia. Essa cura é importante, acho que eu falei na hora passada, não lembro. Mas essa cura que é praticada, ela tem uma seguinte conotação. Cria uma dependência enorme entre o paciente mago negro que dura durante evoluções. Mas é praticada hoje também. Só que não cura. Que é o placebo. Não é placebo. É usar a força sexual para fazer esse trabalho de cura. Porque o trabalho de cura de um auxiliar invisível, ele usa a força sexual para cima. Coração e cabeça. O mago negro usa para baixo. Certo? A diferença é que você usando para cima, coração e cabeça, você atinge a cura definitiva. Você usando para baixo, você não atinge a cura definitiva, você
tem uma dependência. A dependência te dá a impressão de cura, mas não te cura. É a dependência de revoluções, que é usada para obsessão. Certo? Tá? Isso que você está falando agora é a energia Kundalini que as pessoas falam? A Kundalini é que sobe pela cruz espinhal ou pelo coração. É a magia branca. Tá? Bom, vamos lá. Então, ou seja, tinha que cooperar com o grande médico, com Cristo, antes que a cura se efetuasse. Certo? Essa necessidade de cooperação ativa é parte daquele que deve ser curado, definitivamente. É a parte que cabe a ele no processo de cura. Porque o processo de cura não é um processo de mão única, ele é um processo de duas mãos. Tá? O curador trabalha com o paciente e o paciente trabalha com o curador. Sem essa relação unívoca, não existe cura. E é isso que as pessoas não caem a ficha. Tem estudado o paciente. O atual do curador cai. Porque o trabalho do curador é disponibilizar parte da sua energia vital enquanto estiver dormindo, para recuperar parte daquele órgão, daquele tecido, daquela parte que está com problema. E a parte do paciente é fazer a sua contraparte de se aquele órgão está com aquele problema, porque foi causado por quebra de uma lei na natureza. É ir buscar a lei da natureza e reparar. Então, as duas partes fazendo juntas, consegue a cura definitiva. Tá? Que é isso que está sendo falado aqui. Né? Agora, olha que interessante. Como é que se alcança a cura e não o remediar, a cura definitiva, né? Primeiro, ela é alcançada no final do ciclo de um processo. Então, a cura definitiva é o final de um ciclo. Então, se você teve uma doença, achou que curou e ela voltou, então você não teve a cura definitiva, mesmo participando do plano de cura da Rosa Cruz. E com toda a certeza do mundo, em 100% dos casos, a falta foi para o paciente. Em algum ponto ele errou. Ou ele achou, eu estou com saco cheio de fazer esse negócio, esse serviço aqui, receber essas cartinhas, ficar escrevendo. Eu vou mandar uma cartinha para a Rosa Cruz, é o seguinte: já estou curado, não preciso mais, obrigado, foi muito bom enquanto durou, que alegria. Aí você olha assim, né, você fala assim, não é isso, né, ela não quer mais ajudar. Só que ainda não acabou o processo. Aí volta, né? Então, por quê? Porque a cura permanente, ela é o final de um ciclo de um processo, né? E nesse processo, a doença é o último elo. Então, a manifestação da doença é a última coisa que aconteceu depois da insistência do paciente em querer sempre estar quebrando a lei da natureza, que ele deve saber qual é e ele deve fazer o que está aqui que eu vou falar. Certo? Cristo sempre sabia se o ciclo podia estar prestes a se findar ou não, por isso que ele curava. Como acontece no processo de cura da Rosa Cruz. O processo vai avançando, o paciente vai melhorando, e não sei o que, até um certo ponto em que a cura se torna definitiva. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso através da liderança desse grupo de auxiliares invisíveis, que são orientados enquanto dormindo por um auxiliar invisível consciente. Esse auxiliar invisível consciente, que normalmente é um profissional de saúde quando está acordado, é ele que tem a capacidade de olhar e verificar o quão a parte vital está pronta, está terminada, e o quão a lei da natureza que ele quebrou já está sublimada. Certo? É esse ponto que acontece a cura definitiva. Tá? Só que o Cristo sabia fazer isso, porque ele ensinou isso para os outros, ensina isso para nós, através dos irmãos maiores, que é o trabalho de cura. Certo? Outra coisa, agora, se o paciente não tiver aprendido a lição, a enfermidade volta, mesmo ele participando de um processo de cura infalível, porque ele não fez a parte dele. Né? Afinal, para acontecer isso, o átomo semente do coração, que está aqui no ápice do ventriclo esquerdo de todo o coração de cada um de vocês aqui, ele tem que estar limpo pela repetição da lição aprendida, certo? E o mais interessante, quando isso acontece, no cotidiano das suas vidas, aparecem situações e oportunidades que tem tudo a ver com aquela lei natureza que você quebrou. E ela vem como tentação para verificar se você realmente subiu ou não. Porque se você cair, é sinal que você não subiu. Então ela tem que repetir a lição aprendida. Ela reforma para não cair na tentação,
vira muitas vezes um bom hábito. E a repetição de bom hábito chega a ser virtude. Então tem certas coisas na nossa vida que a gente já não tem mais tentação, né? Se vocês separarem, tem várias coisas na sua vida, cada um de vocês aqui, não tem, mas pode acontecer que você não tem a tentação de cair. Agora tem que tem, né? Certo? Tem que não tem, tem que não tem. Aquelas que não tem, é que já entrou uma virtude. Aquelas que você ainda tem um esforço, mas não cai, já virou um hábito. Agora, aquelas que você tem todo o esforço e cai, não virou nada, ainda virou defeito, né? Certo? Ok? Então, né? E outra coisa, você restaura todo o mal que causou o seu entorno. Então, por isso que no processo de cura definitiva, quando a pessoa cura, a impressão que ela tem é que em volta dela as coisas melhoraram pra caramba. Mas não foi que as coisas melhoraram, ela melhorou. O posicionamento dela é diferente. Quantas e quantas pessoas alcançam a cura definitiva no câncer? Que é uma doença consultiva, uma doença que consome, que vai matando, a tuberculose, que vai matando e tal. E quando a pessoa realmente alcança a cura definitiva, a vida dela muda tudinho. Mas fala, nossa, a vida dela mas não foi a vida dela, não foi ela que mudou. Os valores mudaram. O jeito de viver mudou, o jeito de encarar a vida mudou. Aí tudo em torno dela muda. Né? Por isso que quando você está doente desse jeito, tem várias pessoas que se afastam de você. Essas pessoas que se afastam de você não gostavam de você. Ela gostava daquele negocinho ruim que você estava fazendo, daquela quebra da lei da natureza que você estava fazendo. A partir do momento que você deixou de quebrar a lei da natureza, deixou o ponto de contato, aquelas pessoas se afastam. Muitas vezes o marido. Não é assim que está acontecendo? Com microcefalia? O que acontece com câncer? Ou com doença consultiva? Quantas e quantas mulheres são abandonadas por câncer? Então, o marido gostava da mulher? Amava a mulher? Amava aquela quebra de lei da natureza que ela quebrava, que ela era confortável. Que decepção saber que não era amada. É disso. Se você vai sair para além do homem, assaltando no banco, traficantes, salteadores, e ficar um determinado tempo na cabeça, você está soltar, vou soltar. Ele disse, agora nunca mais eu erro, não demora bem. Então, sinal que a cura, o processo de cura que ele foi submetido, falhou totalmente. Tudo. Mas tem muitos que salvam. Esse modo da parte espiritual, nossa, tem muitos aí. Esse modo da parte espiritual, mesmo a parte dentro da religião esotérica com o Chico, que comete um negócio desse, se volta e nunca mais comete. Entendeu? É um processo de cura, de dentro para fora. Né? Isso é importante, né? Outra coisa interessante aí para a gente conversar é esse exemplo que eu vou dar sobre a cura do paralítico. Tá? Cafarnaum era a cidade onde esse paralítico vivia. Ele está nesses 3 evangelhos sinóticos aqui, tá? Isso que eu escolhi, acho que foi Marcos. Ó, aí lhe trouxeram quem? Ao Cristo, tá? Um paralítico deitado numa cama. Cristo Jesus, vendo tão grande fé, disse ao paralítico: tem ânimo, meu filho, os teus pecados são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: está blasfemando. Mas Cristo Jesus, conhecendo os seus pensamentos, porque ele é um cara inteligente, eu não falei, né? Perguntou: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Com efeito, o que é mais fácil de dizer? Teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa, e a coisa está feita. Que beleza! Assim, né? Vamos ver algumas. Tem vários pontos aqui nessa passagem, mas eu vou explorar alguns só. Outros aqui é de uma outra palestra, sabe? De outro assunto. Bom, primeiro, fé. Então você vê que o paralítico tinha uma fé inquebrantável no Cristo, no curador, certo? Ilimitada. É indispensável isso, né? A pessoa ter fé naquele processo no qual ela vai ser submetida. Né? Essa fé inquebrantável que ele se mostrou, ele viu. E o barato é o seguinte: se o Cristo Jesus viu a grande fé,
não foi manifestar. O paralítico não ficou lá, eu tenho fé. Não, é uma fé de dentro para fora, aquela fé que muitas vezes é uma fé silenciosa. E que transborda no olhar, transborda no jeito que olha, no jeito que se comporta. E logicamente no caso de Jesus, ele viu o corpo vital da pessoa, o corpo de desejo da pessoa, esperançoso, com aquele ver de esperança, inundando todo o corpo de desejo daquela pessoa. Então isso é uma demonstração pura de fé daquele paralítico, porque ele tinha capacidade de ver, certo? Mas de qualquer maneira é o seguinte, você vê que em vários lugares, né, a gente já viu isso, a fé é indispensável, a fé no curador, no processo de cura, é indispensável para o paciente. É indispensável. E isso para quem mexe com doentes na parte física, sabe que funciona. Quando o paciente tem fé no médico, tem fé no profissional de saúde, já é meio caminho andado. É que na maioria das vezes o paciente tem fé, mas daqui a pouco vai perder a fé no meio do caminho, né? Vai tropeçando conforme vai dando certo. Mas é indispensável. Então, vocês que nós somos todos seres humanos, se tiver que participar de um processo de cura da Rosa Cruz, a primeira coisa que tem que ter é fé. Fé no processo. E fé no curador. E não cair na tentação de querer descobrir quem é. Certo? Tá ok? Tem isso também, tá? Tem bastante disso. Ok? Curiosidade mata, né? O segundo ponto é aquele negócio que eu falei, se os pecados foram perdoados, estão perdoados. Então, no caso do Cristo, ele sabia disso. Ele olhou toda a cadeia daquela pessoa de evolução, de vidas passadas, e descobriu, né, no processo inteiro, que aquele paralítico, naquele momento, ele conseguiu, ele mesmo dentro dele, conseguiu entender qual foi a lei que ele quebrou da natureza, sublimar a lei, apagar do seu coração, restaurar e reformar e dar pronto para cura. Certo? Na hora ali. Né? Outra coisa interessante, quando ele fala, levanta, toma tua cama e vai para casa, esse é um exemplo maravilhoso de uma laringe espiritualizada, que fala a palavra purificada, a palavra criadora. Por exemplo, quando você está no processo de cura como auxiliar invisível, inconsciente, você está falando a palavra criadora. Só está falando a palavra criadora através da sua força vital, transmitida principalmente com as pontas dos dedos, na recuperação do pedaço do corpo vital, que é o relacionamento do corpo dentro, que estava com problema, restaurando aquela parte vital. Certo? Então ali você está com um processo justamente de falar, que é uma vibração, você está jogando uma vibração, uma nota-chave de restauração que é lá. E a nota, por isso, esse curador ele é escolhido por aquelas leis que a gente falou, a lei sistemática e da receptividade, que é aquele negócio, Saturno nasce sacado, primeira casa, lembra que eu falei aqui, a coisa toda? Então, por quê? Imagina se você tem uma nota-chave totalmente antagônica do paciente. Aí você vai vibrar. Ao invés de você construir, você destrói o órgão. Você mata a pessoa. Imagina aí. E muita gente faz isso. Por quê? Certo? Tá? Então presta atenção. Isso é muito importante. Por isso, gente, que é perigoso. Perigoso você fazer imposição de mão, você sabe disso. Imagina se eu não tenho nota-chave, minha nota-chave é muito antagônica da sua ilha. Aí eu vou fazer imposição de mão para curá-la. Eu posso matá-la. Ou, no mínimo, posso piorar a situação. Certo? Então, aquela vez pior, eu vou pôr a mão, aquela vez pior, eu falei, caramba, por que você está piorando a situação, hein? E vai ver ela na chave, dissonante. Mata, gente. Perigoso. Isso, quando a gente fala do negócio do médico, vai descobrir. Descobre esse programa de saúde para você, descobre que tem harmonia com você. Né? Só perguntar, dá uma nascimento dele. Não tem nada, não. Alguns praticantes de imposição de mãos dizem que não são eles que estão fazendo a imposição, mas que eles estão servindo de instrumento para algo que faça por eles. Você chama assim incorporação. Aí, a realidade das pessoas fala assim: espírito de luz incorpora. O espírito de luz consegue ajudar de uma maneira. Primeiro, porque quando você incorpora, você está quebrando o livre-arbítrio. Você está usando parte de uma coisa que não te pertence, né? Contra a vontade daquele que está deixando usar, porque aquela pessoa não sabe que está sendo usado, né? Ela não sabe o que está acontecendo. Se ela soubesse, pode ter certeza que ela não ia viver, certo? Ela não sabe. O espírito de luz incorpora. Nem o dedinho, nem a unha do dedinho. Vai incorporar, você dê a unha do dedinho para o espírito de luz fazer alguma coisa. Não precisa, porque existem outros meios muito mais eficazes, muito mais diretos. E quando você, vou fazer imposição de mão. Sabe o que está acontecendo com essa imposição de mão? Você
caras levantam fama. As pessoas em sua volta falam, nossa, ele consegue pôr a mão. Eu estou sentindo o calor dele aqui. Isso não é fama? Isso não é poder? Isso não é as pessoas à sua volta te, entre aspas, idolatrando? Eu acho que é. Isso está contra o cristianismo. Tanto é que esse negócio tudo é feito de maneira anônima. Totalmente anônima. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém falou. Mesmo assim, existe paciência da Rosa Cruz que no outro dia, muitas vezes, a gente fala, nossa, eu senti essa noite que alguém me tocou, melhorou, pô, não sei o quê, deu uma coisa legal aqui, senti uma coisa bacana, você tá feliz, brincadeira, fala brincando, aí você sente e tal, né? Quer dizer, tipo, realmente é um processo que trabalha, que é um processo que está trabalhando, mas ela não consegue definir quem é, onde é, se é luz, se é não sei o quê. Ah, é maluco, isso me envolveu, tá bom, tá aqui. Porque ela não sabe o que é, mas ela sentiu uma coisa boa. Mas essa coisa boa é o trabalho certificado. Mas o mandante é anônimo, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém fala. Porque o objetivo não é esse, o objetivo é o resultado final. O objetivo não é dizer, olha, a Rosa Cruz aqui, hoje, bota lá um placar aqui, né? 1.467.000, não sei o quê, curas alcançadas. 2 milhões até curas em andamento. Não é isso, gente. Não é mesmo, entendeu? Esse não é esse objetivo. Graças a Deus não é. Porque no caso que ele falou aí, ele é pejorado, é amaldiçoado porque ele está endemoniado e não pode ficar naquele local porque ele não aceitou a imposição de mão. Vai acontecer alguma coisa com ele? Não. Mas a igreja toda, a comunidade, aquela turma toda, amaldiçoou ele porque ele está endemoniado e não quer a cura. Não, mas a questão, aquilo que eu falei para vocês, gente, querer ou não querer a cura é livre-arbítrio. Ninguém tem que impor ninguém a querer a cura. Se a pessoa não quiser ser curada, ela vai ser curada. O Cristo falou, é tarefa ingrata ajudar quem não quer ser ajudado. E ele, antes disso, tinha falado, não jogue pérolas aos porcos. Tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Se a pessoa não quer ser curada, não será curada, não tem problema não, continue a vida. Continue a vida, não tem problema nenhum. Tá? Mas olha, isso aqui é importante, isso aqui é muito importante. Tá? Pegar a sua força criadora e utilizá-la como peça principal para exercer o de cura é maravilhoso. E esse processo de como fazer isso, a Rosa Cruz ensina. A Fraternidade de Rosa Cruz ensina. Direitinho, bonitinho, ponto a ponto, até quando chegar nisso daqui. E obviamente, de uma maneira extremamente cristã e de uma maneira extremamente simples. Não tem livro preto, não tem ninguém que fale, a partir de agora você consegue usar a sua força criadora. Não, é um processo de você com você mesmo. Mas que é maravilhoso é. E o Cristo mostra em várias vezes isso daqui. Né? Esse poder de chegar e falar e acontecer. Né? Isso é muito interessante. Outra parte legal dessa é quando ele fala aqui, ó, se levantou e foi para casa. Isso daqui é a parte ativa do paciente. A hora que o Cristo chegou e falou aqui, ele não falou assim, deixa eu ver se eu consigo andar mesmo. Será que eu consigo andar mesmo? Eu acho que não vou conseguir não. O que ele fez? Ele levantou e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Você imagina a cena que legal? O cara está paralítico lá, o dia inteiro. Alguém chega assim, levanta tua cama, pega suas coisas e vai embora. Os caras que estavam em volta devem ter ficado indignados. Não é possível que isso aconteceu. Pô, mas você vê, é a fé inquebrantável. Não é o que a gente vê por aí, né? Que fala assim, joga os óculos fora que você vai enxergar. A pessoa joga os óculos, daqui a pouco ela fala, nossa, continua me enxergando. Né? Tipo, pô, né? Então, aquele filminho Fé Demais de Cheira Bem explora muito bem esses conceitos, tá? Muito. Não, Steve Martin ali é fantástico nesse filme. É um filme que faz dar risada e faz você pensar. Pensar em você mesmo, várias vezes na sua vida. Você deu uma daquela vida. Fé demais de cheira bem. Não é fé de feder, é fé, espaço dele. Demais. Muito bom esse filme. A gente explora muito bem esse negócio aqui, tá? A outra coisa legal aqui é a questão do paralítico. Paralisia. Paralisia é o efeito do corpo denso de um irmão ou irmã que insistiu por muitas vidas nessa vida se envolver numa aura de medo. Como é que você se envolve numa aura de medo? É muito simples.
é manter o seu corpo de desejos nutrido de materiais das regiões inferiores do mundo do desejo cinza, ou cinza chumbo, que esse é a couraça de medo. E esse medo é um medo mental, não é um medo físico, é um medo mental. E esse medo ele tem várias características. Por exemplo, o egocentrismo é um medo. Quando você fala eu me basto, e você se fecha em você mesmo, isso se chama-se medo. E tem muitas pessoas que vivem dessa maneira, muito mais do que a gente imagina. Tá? Então, tomar muito cuidado com isso, porque, mas eu vivo envolto de várias pessoas. Isso não quer dizer nada. Você pode viver em volta de muitas pessoas, mas você está sempre centrado em si, sempre com aquela defesa, sempre com medo. Medo do desconhecido, medo do conhecido, medo do sei do quê, medo do sei do quê, né? Mas sempre ali em guarda, em vigia de medo, não em vigia, de medo. Isso você pode repetir várias vidas. Até chegar a um certo ponto que fala assim, já que você tem, e quando você tem medo, você não quer usar o que você tem. Porque o medo te paralisa. E o medo paralisa mesmo, né? Quando você tem medo de alguma coisa, tem muita gente que não consegue fazer nada, não consegue raciocinar. Aliás, né, desenvolve o que chama-se hoje, atualmente, de síndrome do pânico. Síndrome do pânico, você olha um cara com pânico, ele está lá com o seu corpo inteiramente cinza. Cinzão lá, cinzão com chumbos e tal, mas síndrome do pânico, está aqui um calmante, um não sei o que, para você melhorar a sua síndrome do pânico, um monte de remédio lá. E não adianta, porque o cara tem medo. É medo de qualquer coisa. Né? E é tratado, é necessário tratar, lógico que é necessário tratar, mas não vai resolver enquanto a pessoa não for uma coisa espiritual. A insistência desse medo fala, bom, já que você não quer usar o seu corpo, então vamos paralisar as partes que você está usando, até paralisar totalmente. Paralisia. O orgulho também ele é paralisante também, né? Não, orgulho não. Nós vamos ver o orgulho o que é. Lembrou bem, mas o orgulho tem outro efeito, tá? Não é esse efeito. A pessoa vira aquilo que chama o futuro. É um indivíduo que foi diminuindo e se fazendo igual a tartaruga, chegou uma hora que ele ficou pedra, que é o futuro. É o Gnônimos. Não. O Gnônimos era um indivíduo bem de luz e ele foi reprimido até. Esse é mito. Não é? Não tem nada a ver com isso daí. Isso daí é uma pessoa mesmo, são pessoas. São seres humanos, irmãos nossos, que insistem. E pode insistir. E o mais legal, você olha para a pessoa, você vê que ela tem essa tendência. E você olha para a pessoa, você vê que nas projeções de trânsitos, essas manifestações de medo podem se tornar cada vez pior, cada vez pior. Até dar paralisia. Aí você fala, é porque caiu do cavalo, quebrou a coluna vertebral, quebrou não sei quantas vértebras, não sei o quê. Isso aí é apenas o efeito. A causa disso daí é o medo de dinheiro. Qual aspecto astrológico acho que está ligado ao medo? Isso, tem vários. Ao medo? Né? Tem vários. O principal dele é a personalidade da pessoa. Que é Casa 1. Lua. Não, é o astro Lua. A manifestação do medo pode dar em qualquer assunto, aí depende da casa. Então, por exemplo, tem pessoas que somatizam esse medo na casa 7, que é de associação, de relacionamento, então ele é um recluso. Tem outras pessoas que na segunda casa é acumulação, então aquelas pessoas que acumulam bastante, acumulam do medo. Então o assunto é a consequência do medo, mas a lua é a principal. Diga. Chama lua cristalizante. Uma dúvida, uma questão que me surgiu agora. A insegurança também é um tipo de medo, também, né? Segurança? Ela pode ser também, não? É uma das características, mas não é. O medo que eu falo é aquele negócio de você se fechar em si mesmo. Para qualquer coisa. Para tudo. Tem as pessoas que se fecham tanto em medo que se fecham até para alimentação. Não vou me alimentar não, porque eu tenho medo de alimentar e quero ser medo disso, né? A gente não alimenta. Aquele Howard Hughes, lembra aquele cara que é um inventor do início do século passado? Até um filme que passou com ele,
Ele morreu sim, ele foi se fechando em medo, não usava máscara porque tinha medo de germe, medo de não sei o quê, e medo, aí daqui a pouco ele começou a não se alimentar porque tinha medo que o alimento tinha bactéria, então ele morreu de medo. Mas, conclusão, numa próxima vida que ele escolher, ele pode escolher ou vir já nascer paralítico, ou sofrer a tentação de que, se expressar o medo durante a sua vida, uma certa hora se torna paralítico. É uma maneira de redenção. Aí sim vai se voltar, vai fazer esse trabalho que esse paralítico fez. Descobrir qual foi a lei de natureza dele. O medo é a falta de fé, né, gente? Você tem um medo, é falta de fé. Então o cara que tem medo, ele extremou negando toda e qualquer fé em coisas possíveis e não possíveis. Não só nas coisas invisíveis, as coisas invisíveis também. Então ele quebrou a lei da natureza. Né? A lei de Deus, provoca, te mostra, se você não tiver fé, você está ferrado. Qualquer um de nós aqui. E está aí, ó, uma característica. O que o João comentou, talvez a insegurança seria o medo de errar, né? Isso também está relacionado ao orgulho, talvez, da pessoa que está tímida, não sei, outra coisa. Agora, só fugindo um pouquinho da palestra, o que significa filho do homem? Aqui, nesse contexto. Significa o Cristo Jesus. Óbvio. Significa filho do homem. É o pessoal de Campinas. Alguém que já trabalhou seus corpos? Não. E agora? O que significa filho do homem? Nesse contexto, tem dois contextos de filho do homem. Tem um contexto que quando chamam Cristo de Jesus, filho do homem, e quando ele se intitula. Isso, qual a diferença? Aqui ele está se titulando, tá? Ele está dizendo, né? Para que saibais que o filho do homem é ele, certo? Ele está se titulando. Quando ele fala que ele é o filho do homem, quer dizer o quê? Que ele não é filho da viúva. O que significa isso? E aí? Ele é irmão de todos? Não. Quando alguém fala que o Cristo é o Filho do Homem, por exemplo, quando ele está lá, que ele vai entrar em Jerusalém, aí ele vai lá em direção ao jumentinho para entrar, aí as pessoas falam, ali vai o Filho do Homem, certo? Então ali está dizendo o seguinte, ali vai a pessoa, o ser que nos ajudará a entrar na era de Aquário, porque lembram, Aquário é o único signo que tem um homem como símbolo, o homem inteiro, né? Porque nessa história também tem, mas o homem inteiro, o aguador, o único Aquário, certo? Então, olha que intitula o Cristo Jesus como Filho do Homem, fala para aquele é o Filho do Homem. Ele diz também o seguinte, ele está dizendo na Bíblia que aquele lá é a pessoa que te ensina a entrar na era aquariana. Pode seguir que você está na era aquariana com ele. Se você não seguir, você não entra na era aquariana. Agora, quando ele fala que ele é o Filho do Homem, a conotação é totalmente diferente, não, é diferente dessa outra. Ele diz que ele não é filho da viúva, ele fala que é o Filho do Homem. O que quer dizer filho da viúva e filho do homem? A viúva é a mentira, filho da mentira, convencionalismo. Então, a viúva é o mexe com fogo. É assim, gente. Esse é só um detalhe, mas é bacana, tá? Eu acho legal. Porque quando ele fala que ele é o filho do homem, ele não é o filho da viúva. Então, o filho da viúva é o ser, é a classe de seres que caminham através da razão, da cabeça, do fogo, filho de Caim. Certo? Quando ele fala que ele é o filho do homem, ele diz o seguinte: eu sou o filho da água, o filho do coração. Certo? O filho de Sete. Quer dizer o seguinte: se você quer entrar e seguir, trabalhe com o coração e não com a cabeça. Daqui advém todo o resto do conceito que diz o seguinte: você é aspirante cristão, deve aprender a pensar com o coração e sentir com a cabeça. Porque se você pensar com a cabeça e sentir com o coração, você não sairá do enrosco que você se meteu. Porque o juiz está metido nesse. Se nós estamos metidos no enrosco que estamos metidos, é porque nós insistimos em pensar com a cabeça. E quando você pensa com a cabeça, você pensa só com o lado esquerdo. E, portanto, você pensa só no seu e dane-se nos outros.
A hora que você pensa com o coração, você expande essa sua consciência. E todo esse ensinamento como fazer isso é dado pelo Filho do Homem quando ele se intitula. Olha que interessante. Na mesma sentença, se os dados não é diferença, tem dois ensinamentos muito profundos para você. Mas isso daí é para o seu filho. Só não estendendo mais, mas por que ele usou a palavra homem? Não, porque o outro é filho da viúva. Sabe o que é o filho da viúva? Nós estamos falando de nacionalismo e catolicismo. Certo? O filho do homem é o filho de Adão, não é? Não é? E o filho da viúva é o filho de quem? Quem? E aí, vai, fala. Samael. Não é? Né? Porque né? Depois que houve a morte do Abel, aí Samael engravidou Eva, aleluia, certo? E nasceu os filhos de Caim, que é os filhos da viúva, por isso fala que é viúva, que é a linha de Davi. A linha de Davi, a linha de Salomão. Salomão, filho de Sete, filho do homem. Davi, filho da viúva. Tá? Mas isso é costume. Ela aparece nisso. Quando você se refere ao homem inteiro enquanto simbolismo do aquário, qual seria o diferencial, então, no simbolismo dos gêmeos? Gêmeos? Enquanto você fala que não é um homem inteiro. Porque o gêmeo, na realidade, ele não é um homem inteiro. Ele é metade de personalidade e metade de autoridade. Né? Gêmeos significa o seguinte, que nós, em manifestação, manifestamos-se, nós dividimos o mensageiro em um só. Só que isso manifesta em dois, o eu inferior e o eu superior, que são as duas características de gêmeos. O aquário é o homem completo, é o homem que diz o seguinte, o eu inferior chegou ao ponto de saber que tem que obedecer ao eu superior. Ou seja, sublimo a minha personalidade, mostrando que a minha individualidade é um todo e não a minha personalidade. Essa é a diferença, a grande diferença dos dois símbolos. Tanto é que gêmeos não fala que são dois homens, fala que são dois crianças. Certo? Que é o eu superior e o superior crescendo. Seria o trino, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Tipo assim, três, né? Que é Nosso corpo é dividido em três. A parte terra, a parte... Não. O corpo, o espírito e o produto da espiritualização do trabalho do espírito no corpo, que é a alma. São três coisas. Pessoal, muito obrigado e que as rosas floresçam em vossa cruz e até a próxima apresentação. Muito obrigado.